Boa noite, amigos. Sejam todos bem-vindos ao Evangelho no Lar da Associação Espírita Fé e Caridade. Boa noite, Miriam. Boa noite, José. Bem-vindos aqui à nossa live. Boa noite, Maria Cristina, Gladete, tantos corações que estão aqui conosco todos os domingos. Boa noite, Pati, Anthony. É muito bom estar de volta aqui com vocês. Passei umas semanas que deixei vocês aos cuidados da nossa querida Emília, então estou feliz de estar aqui de volta aos nossos domingos também. Boa noite, Preta, Michele, Juliana, Giovana, Suzana. Boa noite, meninas. Já vou colocar o nosso convidado aqui na tela, porque às vezes o Instagram, comigo pelo menos, dá uma falha, aí a gente tem tempo de corrigir caso aconteça. Vou pedir para vocês só um segundo. O de hoje é da Palhoça também. Daqui a pouquinho ele já vai estar aqui na tela conosco. A gente está no capítulo 11, começamos há algumas semanas. Boa noite, Otávio, tudo bem? Oi, boa noite, tudo bom? Como é que estão? Estamos bem, melhor agora. Obrigada por ter topado o convite de estar aqui conosco hoje. Obrigado pelo convite. Representando a Palhoça, né, Otávio? De que casa espírita você está trabalhando atualmente? Eu esqueci de perguntar antes. É no Bezerra de Menezes, da Palhoça. Eu falo, Embora eu more em São José, nossa casa de trabalho é na Palhoça, no Bezerra. temos algumas pessoas que acompanham aqui semanalmente há muitos anos o Evangelho, que são da Palhoça e da Casa Espírita Bezerra de Menezes também. Que bacana. Estava lembrando aqui ao pessoal, então, que hoje a gente segue no capítulo 11, que a gente já começou há algumas semanas. O capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele se chama Amar o Próximo como a Si Mesmo, e o item de hoje se chama A Lei de Amor. Inclusive, eu e o Otávio, a gente estava conversando, é bem extenso esse item, são 3 itens, na verdade, diferentes, com textos longos. A gente não vai conseguir ler eles inteiros aqui hoje, senão não daria tempo de comentar, mas a gente convida para que vocês façam a leitura integral depois, porque ela é muito importante. Antes de eu passar a palavra para o Otávio fazer a prece de abertura, a gente sempre gosta de lembrar que o objetivo desses 20, 30 minutos aqui, que é o Evangelho da Associação Espírita Fé e Caridade, é fazer um lembrete para todo mundo que participa aqui, para que vocês também façam o Evangelho no lar, na casa de vocês, toda semana, num dia e horário fixo. Então, esse é o principal convite desses minutos aqui, e a gente faz no modelo que Jesus ensinou. A gente faz uma prece de abertura, que é feita do coração. A gente faz a leitura aqui, do Evangelho segundo o Espiritismo. Pode ser um parágrafo, às vezes, já é o suficiente, né, Otávio? Não precisa de muito. Depois a gente testa os comentários, dúvidas, compartilhar aquilo que a gente entende, o que a gente não entende, e uma prece de encerramento. É bem simples, tem que ser simples. E lembrando sempre da água fluidificada, uma garrafa, um copo, na mesa junto com vocês, que a espiritualidade amiga utiliza disso como um recurso para nos ajudar. Então, feito esse lembrete, convido o Otávio, se for possível, a fazer a nossa prece de abertura. Pode ser, Otávio? Pode ser. Queridas irmãs e irmãos, reunidos neste momento de diversos locais, mas unidos pelo mesmo sentimento de fraternidade e de amor a Deus, amor ao nosso Mestre Jesus, vamos elevar o nosso pensamento aos nossos mentores, à espiritualidade superior, ao próprio Mestre Jesus, pedindo que nos ampare, que nos assista neste momento e que nos reunimos justamente para estudar a palavra do Mestre, justamente para tentar esclarecer em nós, fazer penetrar em nós, viver em nós o Evangelho do nosso irmão maior. E para tanto pedimos que nossos corações sejam serenados, nossas mentes sejam tranquilizadas, para que nós nos concentremos nos ensinamentos que aqui estamos recebendo e que nós possamos receber, cada um em seu lar, onde estiver, as bênçãos que de certo são derramadas sobre todos nós,
nestes momentos onde nos unimos, nos lembrando da palavra do Mestre. E quando estivermos unidos, pelo menos dois, em seu nome, ele se fará presente entre nós e em nossos corações. Agradecemos pelo momento e pedimos que nunca nos falte o amor do Cristo em nossas vidas e em torno de nós. Assim seja. Obrigada, Otávio. Bem-vindo todo mundo que está entrando agora. A gente vai fazer a leitura no capítulo 11, item chamado A Lei de Amor, que são os itens 8, 9 e 10. Como eu comentei, eu vou ler só alguns trechos, pequenas partes, para que a gente possa ter tempo de conversar aqui. Inclusive, a gente conta com os comentários de vocês também para ir guiando a nossa conversa. A Lei de Amor. O amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Agora eu vou pular um pouco. Disse eu que em seus começos o homem só instintos possuía. Mais próximo, portanto, ainda se acha do ponto de partida do que da meta, aquele em quem predominam os instintos. A fim de avançar para a meta, tem a criatura que vencer os instintos em proveito dos sentimentos, isto é, que aperfeiçoar estes últimos, sufocando os germes latentes da matéria. Esses dois parágrafos que eu li é de Lázaro, de 1862. Agora eu vou para o item 9, logo no início. O amor é de essência divina, e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. É fato que já haveis podido comprovar muitas vezes o homem, por mais abjeto, vil e criminoso que seja, vota a um ente ou a um objeto qualquer viva e ardente afeição, a prova de que tudo quanto tendesse a diminuí-la e que alcança, não raros sublimes proporções. Pulando mais um pouco para o final. A tarefa é longa e difícil, mas cumprir-se-á. Deus o quer e a lei de amor constitui o primeiro e o mais importante preceito da vossa nova doutrina, porque é ela que um dia matará o egoísmo. Qualquer que seja a forma sob que se apresente, dado que, além do egoísmo pessoal, há também um egoísmo de família, de casta, de nacionalidade. Disse Jesus: amai o vosso próximo como a vós mesmos. Ora, qual o limite com relação ao próximo? Esses parágrafos que eu li, quem nos trouxe foi Fenelon, em 1861. Agora, indo para o último item, que é o item 10, vou começar um pouquinho na metade dele. Amar, no sentido profundo do termo, é o homem ser leal, probo, consciencioso, para fazer aos outros o que queira que estes lhe façam. É procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabrunham seus irmãos, para suavizá-los. Eu vou parar por aqui nesse item, Sanson, de 1863. Segue o texto, ele é muito mais longo que isso, então, por favor, leiam depois, porque é muito bonito. Mas então, para a gente começar a conversa aqui, o Otávio me provocou essa pergunta, na verdade, quando a gente conversava. Esse texto fala da gente amar ao próximo, sobre a lei de amor, né, Otávio? A gente consegue amar o próximo sem amarmos a nós mesmos? Tem como? Júlia, essa é a pergunta angular desse estudo, na verdade. E até eu te diria que existe uma outra pergunta que a gente se deveria fazer antes.
que é: qual é o verdadeiro significado de amar a nós mesmos? Porque dentro da visão limitada que a gente ainda tem do amor, quando falamos que nós temos que amar a nós mesmos, a gente pensa em se dar gozos, prazeres, luxos, descansos, regalias, né? Quando, na verdade, o sentido verdadeiro do amar a nós mesmos é nos dar o melhor do ponto de vista espiritual. Nesse sentido que eu creio que Jesus nos falava, que deveríamos amar a nós mesmos e, portanto, não só oferecer a nós, como aos irmãos esse mesmo benefício. Porque, veja, quantas vezes quando a gente passa por uma dificuldade, quando a gente está triste e conversa com alguém que a gente tem confiança, um ente querido, e ele nos diz assim: você precisa gostar mais de você mesmo, se dê alguns luxos, vai no shopping fazer compra, muitas vezes tem esse tipo de conselho, né? Ou procura um spa, ou procura alguma coisa, quer dizer, nos dando prazeres essencialmente materiais. E não tem nada de errado neles. Porém, isso não significa que nós nos amamos. Isso significa que nós nos mimamos em alguns momentos, né? É como a criança que vem chorando e a gente dá um doce. A gente não resolveu a angústia da criança. A gente tampou aquela angústia com o docinho que a gente deu, não é? Então, para aprender a amar a nós mesmos, você tocou em pontos chaves aqui das 3 mensagens, é realmente a elevação moral que nós temos que nos dar. Quando nós gostamos de nós não só deixamos de nos fazer o mal, que é aquela essência da lei antiga, digamos, a lei mosaica, como passamos a nos fazer o bem, que é a essência da lei do amor de Jesus. Fazer ao outro aquilo que eu gostaria que te fizesse. Então, por que você no mesmo não se faz aquilo que você gostaria que te fizesse se estivesse na situação do outro? Então, chegando na resposta do que você me perguntou, parece bastante difícil, ou quase impossível, a gente dizer que ama o próximo se nós não temos o sentido verdadeiro do amor a nós mesmos. Seria como eu querer ensinar alguém a fazer contas se eu nunca fiz, se eu não entendo disso. Ensinar alguém a pedalar uma bicicleta se eu nunca andei de bicicleta. Quer dizer, como eu posso amar o outro sem que isto esteja em mim e esteja agindo em mim? Me parece impossível. E é interessante como uma coisa está atrelada à outra, né, Otávio? A tua fala deixou isso claro. Quem ama a si mesmo, faz o bem a si mesmo, consequentemente vai fazer o bem para o próximo, porque a gente só é feliz quando a gente olha para o próximo. E quando a gente olha para o próximo, você doa e recebe ao mesmo tempo, né, nesse ciclo. Como Deus é perfeito até nesse aspecto. Exato. Quando Jesus nos disse qual era o mandamento mais importante, e ele disse: nisto está toda a lei e os profetas, querendo dizer, tudo que já se escreveu, tudo que já se ensinou se resume a uma única coisa. Porque em exercitando o amor em nós e para os semelhantes, aqueles que estão em torno de nós automaticamente evoluímos moralmente e passamos a amar cada vez melhor, se podemos dizer assim. É um círculo virtuoso, não é? O bem nos traz uma capacidade maior cada vez de fazer o próprio bem, ou seja, de amar mais. Perfeito, inclusive tu já me deixa para a minha próxima pergunta, que está um pouco ali na mensagem de Lázaro, no primeiro item, no item 8, fala que a gente consegue amar de acordo com o nosso grau evolutivo. Então tem esses estágios, né, que você falou que a gente vai evoluindo, melhorando a forma de amar. Como que ocorre? Que estágios que são esses? Esses estágios, assim como o amor, a felicidade também, ela é a felicidade possível no estágio evolutivo de cada um. Quando a gente vai lá no Livro dos Espíritos, na última parte, Esperanças e Consolações, logo na segunda pergunta aparece bem esse conceito, que devemos gozar a felicidade possível. Porque os Espíritos nos perguntam se é possível felicidade plena. Aliás, Kardec pergunta, os Espíritos nos respondem que não é possível para nós, no estágio que nós nos encontramos, a felicidade plena. Assim como, no estágio que nos encontramos, nós não temos ainda o amor crístico em nós, o amor puro, aquele amor dos espíritos puros. Mas nós viemos conquistando esse amor gradualmente,
ao longo da nossa história evolutiva, ao longo de milhões de anos, de muitas existências, desde quando éramos lá um princípio inteligente, animando os seres primordiais, onde a gente só reagia aos estímulos externos, os nossos automatismos biológicos, a gente só tinha reações. Progredimos, fomos para o reino vegetal, o reino animal, e aí atingimos os instintos, que são basicamente feitos para a nossa defesa e para a nossa perpetuação de espécie. E esses instintos nos dão sensações. Quem tem instinto, tem medo, tem uma série de situações de satisfação física, principalmente, e a gente viveu muito tempo com esses instintos e eles são úteis e estão em nós até agora. Mais para frente, quando a gente desenvolveu a nossa inteligência, nas escalas superiores do reino animal e já passando para o reino nominal, nós começamos a sentir satisfação intelectual além das sensações puramente dos instintos. Quando realizamos as coisas, quando aprendemos as coisas, quando conseguimos fazer uma coisa, sentimos satisfação, que é uma forma primordial já de amor a si mesmo. Se sentir satisfeito pelo que atingiu, pelo que conquistou. Continuamos progredindo, adquirimos consciência. Deveríamos já estar na fase da consciência plena. Estamos chegando lá, né? Ainda em mundo de provas e expiações. A consciência nos faz utilizar os sentimentos. E cada uma dessas conquistas que a gente faz tenderia, idealmente, a domesticar os sentimentos que estão abaixo, as sensações que estão abaixo. Por exemplo, nós deveríamos ter a nossa inteligência e a nossa consciência dominando nossos instintos. Todos conseguimos? Alguns não. Alguns colocam a sua inteligência a serviço dos instintos, fazendo com que os instintos prevaleçam e amplificando o poder dos instintos através da inteligência. E, finalmente, nessa escalada que nós estamos fazendo, próximos a passar agora para mundos de regeneração e depois outros mundos mais felizes, nós vamos desenvolvendo cada vez mais o nosso senso moral, que é dele que vem este amor mais sublimado. Esse amor que é dito aqui na mensagem do Lázaro, né? Como o amor que é o sol interior que reúne, condensa em seu foco, etc, etc. Então, significa que em cada estágio evolutivo que nós estamos, nós somos capazes de amar de uma certa maneira. Aquilo que para nós hoje pode parecer que é o ápice do amor que a gente consegue dar, quando estivermos um pouquinho mais para cima na nossa escala de evolução, a gente vai ver que era pequeno, que a gente é capaz de muito mais, não é? E Jesus nos deixou isso claro, quando ele disse que quando tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente já seria capaz de fazer coisas admiráveis em relação do que é possível fazer ao próximo, que é o exercício do amor. Então é por aí, a gente não tem que se sentir desestimulado, dizer, puxa, eu vou ao centro, eu vou na casa religiosa, em todo lugar me dizem que eu tenho que amar o próximo, tenho que amar o próximo. Onde é que eu viro essa chave? Essa chave não se vira do dia para a noite. Essa chave é um mecanismo de crescimento contínuo, naquela espiral que a gente falou. Quanto mais a gente exercita, mais capacitado a gente se sente para fazer mais ainda. É assim que funciona. É um aprendizado, né, Otávio? E Sem é para isso que a dúvida, gente está aqui, né? é uma construção, né? É a construção do amor dentro de nós. E se o amor que a gente já consegue sentir hoje, Otávio, já nos faz tão bem, já é tão bom quando a gente sente, imagina conforme a gente vai elevando ainda mais esse amor e a felicidade, né, que você também comentou. Já é bom hoje, gente. Imagina como vai ser quando for mais depurado ainda. É por isso que a gente tem que, nos momentos difíceis, né, Otávio? Claro que no momento de dificuldade é difícil lembrar disso, mas que a gente possa estudar e relembrar para que quando chegue o momento a gente seja capaz, no momento de dificuldade, lembrar que é para lá que a gente quer ir, que é para lá no sentido desse amor, é para lá que a gente quer evoluir, é para lá que a gente quer crescer, e isso vai exigir escolhas, né, Otávio? Escolhas, Exato, renúncias, exato. decisões. E assim, tem uma frase aqui no texto, você não leu esse trecho, mas tem um trecho muito interessante aqui, que o Lázaro, o espírito de Lázaro, nos diz que o espírito tem que ser cultivado para o amor. Como é que a gente faz um cultivo
A gente semeia, a gente rega, a gente protege, a gente tira as ervas daninhas, que são os nossos vícios, os nossos defeitos, e com isso a gente deixa esse amor florescer no nosso espírito. Tem que cultivar, não podemos esperar que ele venha do nada, né, e se instale em nós. Porque quando a gente deixa um terreno baldio sem cuidado, se instalam ali inúmeras coisas, inclusive coisas que a gente não quer, ervas daninhas, né? Perfeito. Otávio, eu até anotei aqui, antes de eu te fazer a próxima pergunta, que às vezes amar nos parece difícil. Principalmente aqueles que não concordam muito com a gente, né? Fica mais difícil a tarefa. Mas a gente também pode ir alçando alguns degraus diferentes. Por exemplo, se a gente não consegue ainda amar alguém que pensa diferente, a gente pode exercer antes a compreensão. Tá, eu não concordo, não consigo amar, mas então eu vou tentar entender que na posição que essa pessoa se encontra, com aquelas vivências que essa pessoa teve, eu entendo que é assim que ela se sente e exerce a compaixão. Depois talvez a gente consiga exercer a fraternidade, depois a gente consegue servir a essa pessoa para quem sabe um dia amar. Então também tem isso, né, Otávio? Às vezes a gente não consegue amar, que você falou, né, que a gente se frustra. Meu Deus, estou na casa espírita, estudo e não consigo. Então que a gente tente outras coisas, vamos tentar entender o outro. Nem isso às vezes a gente consegue, né? Pois é, foi perfeito o que você disse, porque eu ainda começaria um degrauzinho mais abaixo desse que você mencionou. Eu acho que o primeiro passo nessa construção do amor é a tolerância. Nós temos que começar exercendo a tolerância, porque nem isso a gente está conseguindo ainda muitas vezes. Tolerar o próximo que tem opiniões, hábitos, costumes, crenças diferentes da nossa. Exercitar a tolerância. Depois que a gente tiver com a tolerância consolidada, a gente tem que passar para o respeito. Eu respeito o jeito dele ser, eu respeito o jeito dele pensar, eu respeito. Depois passar para a compreensão, como você disse. Da compreensão, a gente vai passar para a fraternidade, vê-lo como um igual, apesar de pensar diferente, apesar de se comportar diferente. É uma escada. É uma escadinha que a gente tem que ir galgando. Quando a gente fala assim, tá bom, então eu vou sair da porta fora agora, eu vou sair amando todo mundo, a gente se frustra rapidamente. Rapidamente, porque nós ainda somos imperfeitos, estamos aqui em trabalhos de aprendizado, em trabalhos de reparação, em trabalhos de expiação, portanto, ainda carregando muitas imperfeições, e a primeira contrariedade mais forte que aparece, aquela intenção de praticar o amor, desaba. A gente sente raiva, a gente sente ciúme, a gente sente inveja, a gente sente uma série de coisas e fala, então, eu sou muito imperfeito. Não, você é perfeito, compatível com o meio, a sociedade e o mundo que você habita. Você é mediano. E nós temos que buscar sempre colocar a barra mais alto, mas nunca se frustrando, porque a gente já não superou o recorde olímpico, não é? Perfeitamente. Otávio, então é uma escala, é um aperfeiçoamento. A gente vê pessoas que são inerentemente más, que parecem que em toda oportunidade de agir, age errado, age com ódio, e isso às vezes nos desanima. Até essas pessoas que muitas vezes a gente coloca como se fossem tão diferentes da gente, na verdade não são tão diferentes assim, mas todas as pessoas têm o germe do amor dentro de si, ou algumas já têm, outras ainda não. Júlia, acho que, novamente, a mensagem deixa bem claro que nós, no momento em que fomos criados pelo Pai, nós tivemos implantado em nós os germes do amor, do conhecimento do certo e do errado, do bem e do mal. Mas ele nos deu uma outra coisa extremamente valiosa também, que é o livre-arbítrio. E fazendo bom ou mau uso do livre-arbítrio, alguns de nós caíram nesses caminhos que fazem muitas vezes com que a gente pense que eles são inerentemente maus. Ninguém foi criado para o mal e a doutrina deixa isso bem claro. Nós todos fomos criados iguais. E todos nós, com o germe, com a semente desse amor crístico dentro de nós. Mas ele não foi dado pronto. Foi dada a semente. Nós é que temos que cultivá-lo dentro de nós. Podemos demorar o tempo que acharmos que devemos.
só estaremos prolongando o tempo que não somos felizes. Porque uma das verdades cristalinas que a gente tem na doutrina é que o homem só não é feliz porque se afasta das leis divinas. E lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, a gente aprende que a maior das leis é justamente a lei de amor, justiça e caridade. Então, a resposta é clara, não é? Nenhum de nós é inerentemente mau e nenhum de nós deixará de atingir esse estágio de amor crístico. Mas a escolha do tempo que isso vai demorar é individual de cada um de nós. E o nosso erro, né, Otávio, é achar que a gente está muito na frente do que os outros já, né? Já estou mais na Pois é. frente. Pois é, E, aquela história do eu me orgulho muito de ser humilde, né? é isso. Normalmente, ou a gente já cometeu aquele mesmo equívoco, caso a gente esteja mesmo um pouquinho na frente. A gente tem que entender porque a gente já se equivocou também. Ou então a gente vai cair naquele mesmo equívoco. E a gente vai precisar de alguém que nos compreenda. Então, na verdade, o tempo é diferente, mas todo mundo vai passar pelas mesmas experiências, né, Otávio? Exatamente. Exatamente. Disso ninguém escapa. A mensagem aqui é clara, né? Ele diz assim, tem uma frase que não sei se você leu, mas ele diz que eu perdi aqui onde é que eu anotei. Ah, sim, anotei aqui. Na mensagem que o Sanson psicografou, um dos espíritos que ele ditou, porque ele diz aqui, os espíritos aqui presentes estão me dizendo, né? Ele diz assim, esses que nós consideramos maus, façam o que quiserem, não conseguirão sufocar o germe vivaz que Deus depositou em seus corações no ato da criação. Então, é inevitável o nosso progresso, por um caminho ou outro. Nós só ditamos o caminho. O ponto de partida é o mesmo, simples e ignorantes. O ponto de chegada é o mesmo para todos, a perfeição, próximo da perfeição divina. O caminho que nós seguimos e o tempo que nós tomamos é a escolha individual, mas todos chegaremos. Eu também achei interessante uma parte do texto um pouco antes dessa, que fala assim: não acrediteis na esterilidade e no endurecimento do coração humano. Ao amor verdadeiro, ele, a seu mau grado, cede. É um imã a que não lhe é possível resistir. E que o contato desse amor vivifica e fecunda os germes que dele existem em estado latente. Então, isso serve para a gente e para os outros. Às vezes, temos o nosso coração tão endurecido ou convivemos com pessoas assim e a gente acha que nunca vai mudar. E não é verdade. A gente vê muito disso em trabalho mediúnico, né? Uma hora a gente cansa de viver longe desse amor e a gente procura esse amor, e esse amor que vai fazer a gente fecundar. Isso mesmo. O trabalho mediúnico é um grande exemplo de como corações extremamente endurecidos muitas vezes se rompem esse endurecimento ou amolecem ao contato de alguém que o ama há muito tempo. Quantas vezes a gente vê em trabalhos mediúnicos serem trazidos ali mãe, o pai, um progenitor, um filho, um parente, uma avó, um ente querido, que ao tocar o coração daquela pessoa desmancha toda aquela couraça de indiferença, de frieza que essa pessoa armou durante tantos anos através do egoísmo, do orgulho e muitas vezes de sentimentos negativos em relação aos outros, não é? Mas tudo se desmancha na hora certa. Todos teremos o mesmo destino feliz. Otávio, se tu me permite uma última pergunta, tem um pouco de relação com o que a gente está conversando agora já, mas falando um pouco mais abrangente agora, né? A gente liga o jornal, a gente vê notícia de guerra, abre as redes sociais, é crime acontecendo, miséria no mundo, pessoas em dificuldades. A gente vê muitas cenas tristes e difíceis. E parece que o mundo se resume a isso, muitas vezes. Apesar disso tudo, das guerras, misérias, a gente está evoluindo enquanto planeta para essa lei de amor? Excelente questão, né? Porque realmente tem dias que a gente fala, será que nós estamos realmente progredindo? E a mensagem do Sanson, ela até pode ser mal interpretada, porque ele escreveu isso em 1863.
E ele falava que o próximo século, ou seja, o século XX, seria o século da concórdia, da grande conquista espiritual, etc, etc. Aí a gente fala, os espíritos se enganaram, o Sansão está, né, otimista demais. Mas vamos pensar uma coisa, o mundo na época de Sansão era um mundo que tolerava duelo, era um mundo que tolerava pena de morte indiscriminada, era um mundo onde inúmeros países ainda tinham escravidão, era um mundo extremamente menos amoroso e mais violento que o nosso. Era um mundo onde ainda, em alguns lugares, a igreja matava por discordância. A igreja, que eu digo, a igreja cristã, ainda matava por discordância dos seus princípios. Olhemos hoje. Temos guerras? Temos. Temos pobreza? Temos. Temos fome? Temos tudo isso ainda. Mas muito longe da escala relativa, em relação ao tamanho da população, daquele tempo. E o que aconteceu? Quando a gente olha para essa evolução da população humana e todas as conquistas sociais, científicas que a gente fez, a gente enxerga aí também a bondade divina, e ao mesmo tempo em que permite que uma grande maioria de nós faça esse crescimento moral e, portanto, amoroso, também dá oportunidade para bilhões de irmãos que estão em condições mais precárias de evolução estejam aqui ao nosso lado, para terem a sua oportunidade de fazer os aprendizados e os resgates possíveis. No tempo de Kardec, eu não tenho os números na cabeça, mas a população era no mínimo 10 vezes menor do que é hoje. Hoje nós temos algo em torno de 8 bilhões de encarnados aqui, muitos dos quais vêm, por misericórdia divina, tentar fazer uma melhoria da sua condição espiritual. Eles aprenderão a amar nessa encarnação? Não, certamente não, porque os débitos deles ainda são muito grandes. Mas eles darão grandes passos no sentido do seu aprimoramento só de conviver com a sociedade, que já não tolera essas coisas que eu mencionei e que não admite mais um mundo onde prevaleça a exploração do homem pelo homem, o sacrifício das pessoas, o sacrifício do meio ambiente. Então, essa impressão que nós temos é justamente pelo número de oportunidades que está sendo dada a tantos irmãos ainda em débito e fazer o seu aprendizado junto de nós. E lembrando o que você acabou de falar, e não nos julguemos superiores a ninguém em relação a isso, porque talvez a gente adquiriu uma pequena compreensão dessas coisas, porque nada sabemos com relação ao nosso passado. Não é mesmo? Perfeitamente, Otávio. A gente está chegando já no final por conta do tempo. Tem mais, eu vou passar pelos comentários primeiro do pessoal aqui. Depois, se tiver mais algum complemento, pode ficar à vontade também. O Gilvan, lá no início da nossa fala, ele lembrou que amar a si mesmo também é o BIP, né, da caridade, a benevolência, indulgência e perdão. Até porque a caridade, né, Otávio, é o amor em ação. Eu não lembro qual foi o autor que falou isso, mas é o amor agindo, essa é a caridade. Então a gente precisa ser benevolente, indulgente e nos perdoarmos também. O Pedro Paulo nos lembrou que o amor é a mola mestra de todo o universo. A Emília comentou que ela sempre pede a Deus nas preces para que ele ajude ela a aprender a amar mais. Que a gente possa lembrar que a prece é uma ferramenta bem importante nas horas que a gente se sente um pouco inútil, às vezes, né, Otávio, de não conseguir ainda amar, que a gente peça ajuda, que a ajuda vai vir. O seu França comentou que ele acredita que a gente tem que tomar a lei de amor como, além do entendimento moral, como um aproveitamento dos sentimentos nobres e um caminho de buscar uma vida mais justa e com harmonia. Que bonito isso. Bonito, né? A gente teve mais alguns outros comentários também, mas a Lê comentou que hoje a gente tem a bênção da doutrina espírita que a gente pode estudar, nos esclarecermos e aprendermos para entender um pouquinho mais na hora de sentir e de agir. O seu França agradeceu aqui as tuas exposições, Otávio, a Gladete também. Eu queria saber se tem mais algo que você queira complementar. O que você leu agora dos comentários dos nossos irmãos e irmãs só reforça aquilo que a gente falou agora há pouco. Olha o que nós estamos fazendo hoje.
né, fazendo essa reunião virtual, cada um de nós, no conforto do seu lar, ou em outro local, mas remotamente, todos nós nos sentindo conectados. E pensem o que era o mundo no tempo de Samson. Que uma mensagem psicografada dessa, se fosse para chegar até aqui no Brasil, ela viria numa folha de papel e levaria meses para chegar, e a sua disseminação seria super limitada. Porque, além de tudo, a grande maioria da população naquele tempo era analfabeta. Então, hoje nós temos toda essa tecnologia, toda essa maravilha colocada à nossa disposição, da qual nós às vezes fazemos mau uso, sem dúvida. Mas o problema não está com a tecnologia, o problema está no homem que a utiliza. Então, só isso já é motivo suficiente para a gente dizer assim, sim, progredimos. E quando a gente progride moralmente, intelectualmente, naturalmente nós nos tornamos mais fraternos e amorosos e fazemos o melhor uso do botãozinho do bip, que a nossa irmã comentou. Irmã ou irmão, me perdoe, que agora esqueci, né? Que é a benevolência, que é o sentimento de fazer o bem a todos, ou desejar fazer o bem a todos, a indulgência, que é o não julgueis, porque pouco sabemos do nosso passado, ou quase nada, e o perdão, que é o auge dessas virtudes, que virá na sua escala no momento em que o amor também desabrochar em nós. Esse é um outro capítulo, mas também é impossível se falar de perdão se a gente não aprendeu a amar o próximo. As duas coisas estão interligadas. Esse é o meu comentário final, Júlia. Otávio, a gente sempre deixa uma tarefinha para a semana, simbólica. Cada vez fica mais difícil que a outra tarefa. Mas eu acho que para hoje, como a gente muito falou das escalas, a gente trouxe essas escalas várias vezes, podia ser, né? Que nessa semana, até domingo que vem, nossa tarefa seja de exercitar essa escala. Se a gente não consegue amar ainda, vamos lá para o primeiro degrau que o Otávio trouxe da tolerância. Que a gente consiga tolerar o outro. Se a gente conseguir tolerar, ótimo. Então vamos para o próximo, que é aceitar. Conseguiu aceitar, vamos compreender. E se a gente conseguiu compreender, a gente consegue amar. Então que a gente lembre desse, quando a gente não conseguir estar no amor, a gente desce lá para o primeiro degrau. Vamos tentar exercitar isso como tarefa nessa semana. E aí a gente conversa mais semana que vem como foi essa tarefa. Mas te agradeço, Otávio, pelo estudo, por ter compartilhado aqui com a gente teu entendimento. E convido todos vocês agora para a gente fazer a prece de encerramento. Que a gente possa continuar em sintonia com Jesus, que nos deixou tantos ensinamentos, nos deixou o guia, o caminho a percorrer, e que a gente possa emitir de cada um de nossos corações agora essa gratidão ao amor de Jesus, que nos exemplificou e viveu esse amor e vive ainda todos os dias ao nosso lado. Que este sentimento que brota de cada um de nós agora, em pontos tão distantes, cidades diferentes, que possam se unir em um só foco junto à Associação Espírita Fé e Caridade e que possa irradiar para todos aqueles mais necessitados que nós. Que assim seja. Que assim seja. Boa semana, Otávio. Boa semana, pessoal. A gente espera vocês domingo que vem. Boa Muito noite. obrigado a vocês todos. Um beijo a todos.